grande abraço para você que nos acompanha, tá? 8h54, deixa eu voltar aqui, estou com o Edinho, meu querido Edinho, um amigo de outrora, das infâncias, muitas lembranças boas. E Edinho é músico, é professor, filho de Cícero Dantas, né, Edinho? Filho de Cícero Dantas. Com certeza. E tá por aqui pra gente bater um papo legal nessas festas de agosto que se aproximam. A gente gosta de falar muito sobre essa questão cultural, sobre essa questão do ensino, enfim, muitos assuntos para serem discutidos aqui. Às 8h55, vamos lá. Guilherme, você queria falar que você vai sair, né? Eu só vou dar uma saidinha, mas só confirmando aqui, amanhã vai estar a comissão da festa de agosto aqui, portanto, tanto da comissão da festa mesmo, da festa profana, como também da Igreja Matriz, na pessoa da Nuni, né? Vão estar aqui Felipe Andrade, Fernando, que é um dos assessores especial do prefeito municipal, vai estar Manuel Messias, da secretária de Segurança Pública, e também vai estar conosco aqui o Antônio José, portanto, esse que faz parte da coordenação aí da organização da festa de agosto. Que é uma sugestão? Poderíamos dividir isso em dias, cara, porque tem muita gente para pouco horário, não vai dar tempo. Podemos até ver isso, o time bem colocado, para a gente dividir por área, portanto, a área de segurança vai falar um dia, a organização da festa no outro, e assim sucessivamente. Vejo isso, pode ter certeza que vai dar tudo certo. Fernando e o Manuel, né? Isso, amanhã. A gente vai dividir, porque como é um mês de festa... Porque já se aproxima também a missa do vaqueiro. Os que estiverem se aproximando, a gente vai contactar hoje. Então fico por aqui, boa entrevista, até amanhã. Até amanhã. Os afazeres me chamam. 8h56, o Guilherme está se despedindo aqui, pode sair de lá, da cadeira dele, está vazia, a cadeira presidencial dele está vazia. E nós vamos... fazer. Ô Guilherme, já aproveita, já pega essa bicha preta e coloca lá, por favor. Faça esse favor pro seu amigo. 8h56. Bom, vamos lá, vamos conversar. Edinho, obrigado pela sua participação aqui no programa Bom Conselho em Debate. Eu quero iniciar já agradecendo a você por estar aqui nessa manhã de terça-feira e falar um pouquinho sobre essa trajetória. Você também é filho de Cícero Dantas, teve também que sair para a feira, estudar e tal. Eu queria que você já começasse o programa desejando aí um dia bom, esperamos para todos dessa terça-feira, e já falando sobre esse propósito da atuação do jovem Cícero Dantas, as perspectivas. Você não acompanhou aqui a entrevista, mas a gente estava falando disso, das oportunidades que não existem aqui em Cícero Dantas, para quem realmente busca alcançar algo maior dentro do que chamamos de um emprego, de um potencial econômico, enfim. Fique à vontade para fazer as suas considerações. Bom dia, pessoal. Bom dia, minha Bom Conselho, né? Que é o nome que eu prefiro. Gostaria que voltasse, mas eu gostaria de falar que até Timil foi meu professor, né? Foi, né? Nem lembro, já foi professor de tanta gente. Ajeita esse microfone dele aí. Tá aqui, esse microfone dele aí, Bebeto, na posição da boca dele, o microfone, Edinho. Microfone mais próximo. Bota mais próximo na direção da sua boca. Que o bicho fica bom aí, beleza. Então, aqui, né, professor, eu costumo dizer que nós somos... Não existe indivíduo, é a minha filosofia de vida, existe o coletivo, né? Quando uma pessoa ou se dá bem ou se dá mal na vida, a responsabilidade, apesar de ser dele, porque ele toma a liderança, mas existe todo o que a gente chama em inglês de background, que é pano de fundo, que preparou a personalidade dele, né? Todo mundo aqui de Cícero Dantas, da geração um pouco mais velha, me conhece. Eu sou filho de Osmar e Neide, sou neto de Dona Sofia, né? Que era uma velhinha que morava ali do lado do Navarro, muito conhecida aqui. E fui criado na cultura aqui de Bom Conselho, né? Católico de criança, tive uma fase no protestantismo, desde os 15 que toco rock, mas já escuto de criança também, porque quem nasceu nos anos 70 e 80 lembra na televisão de Raul Seixas, Rita Lee, Legião Urbana, né? Eu lembro dos Secos e Molhados quando saiu 70, Nem Mato Grosso, né? Mato Grosso, tudo aquilo ali junto também com o MPB. Marcou uma geração, né? Eu acho que a minha também, eu me lembro muito, eu era criança também, não sou tão velho não, hein? Mas lembro muito bem desse processo. Ô Edil, mas nesse processo você aqui em Cícero Dantas, buscando o seu espaço, como todo jovem deve buscar também, como é que você vê essa condição de Cícero Dantas, isso no sentido amplo da palavra, político, social, como é que você vê isso? Eu acho que falta políticas públicas para essa questão não só de emprego, porque assim, é lógico que o que mantém a gente no lugar está mais relacionado a emprego, né? Porque o emprego é o que nos dá o sustento, nos dá a chance da gente poder criar raízes ali. Então, como é tradição aqui no Nordeste todo,
o jovem ele acaba indo para São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Aracaju, né? Isso já faz parte São da nossa centros cultura. mais próximos também, né? Os centros mais próximos. Eu, no meu caso, eu ainda fui 4 vezes para São Paulo. Cheguei ainda a fazer alguns bicos na área mesmo de música. Meu pai trabalhou 9 anos com o maestro do Ratinho, e eu cheguei a fazer uns bicos com eles, o maestro José Paulo Soares. Mas músicos de lá também me aconselharam que eu desse preferência ao estudo, né? Eu já tinha terminado o ensino médio aqui, mas aí eu tenho um caso em Feira de Santana, eu resolvi voltar para Bahia e fazer o curso que era um dos meus sonhos, que era inglês, né? Letras com inglês. E como aqui na região, na AGES, na época não tinha, que eu saí daqui em 2004. Teve que fazer em feira, né? Fui fazer em Feira de Santana, na UF. Você foram quantos anos, Edinho? Isso também por motivo de você ter saído daqui. O estudo. Uhum. Hoje você reside... Hoje eu moro em Simão Dias. Você teve em Lagarto, hoje... Eu passei 8 anos em Feira de Santana, depois fui 8 anos também em Lagarto. Morei ali no Colônia 13. E me divorciei ano passado e agora estou em Simão Dias, para estar mais próximo aqui da minha mãe. É professor do Estado. Eu sou professor do Estado de Sergipe. Edinho, eu me lembro muito bem, foi meu aluno, não lembro o ano, eu acho que não lembro. Foi por volta ali de 92, mais ou menos por aí. Então, e depois o Edinho também trabalhou comigo sendo professor já de inglês, lembra disso, né? Nós somos colegas também no colegas municipal. E daí você não mais largou a profissão, foi uma opção realmente, foi algo pensado, ou você realmente ficou nessa profissão de professor por sentir que faltavam oportunidades para outros setores, Edinho? Hoje você já está satisfeito com o que você faz? Eu estou satisfeito porque, assim, Timinho, a minha primeira paixão é música, né? Só que é uma profissão muito incerta. O músico, ele é o que a gente chama de profissional liberal. Então, assim, ele... Não dá condição financeira de subsistir. Não, é muito incerto, porque assim, a gente vê um exemplo de vários músicos famosos que hoje eles já sumiram da mídia, como por exemplo o Calypso. A banda Calypso foi uma febre ali entre 2002, 2005 até 2008. Mas hoje você vê que até para eles aparecerem na mídia hoje já é um pouco mais complicado, né? É questão até de empresários. Empresário, também. Você vê agora só uma coisa que não tem a ver com música, mas aquele rapaz da internet, Luva de Pedreiro, que o empresário passou a perna nele. Então, assim, o músico ele fica muito refém do empresário. E quando eu morei lá em São Paulo, né, junto com meu pai, eu tenho também o meu primo Neldon Farias, né? Tá aqui, Neldon. Tá por aqui, até encontrei ele ontem. Dantas, conversei com ele ontem. Ele, um cara muito conhecido, gravou com o Daniel e tudo. Mim, recentemente, gravou pra mim, eu acho que foi, 5 ou 6 músicas minhas, muito bem gravado. Pois não. E aí ele está aqui, mas ele é um outro naipe, né? Seria produção. Ele é mais de produção, de gravação, produção, composição. Ele tem músicas com o Daniel, com o Rick Renner, né? Esse pessoal todo. E eu me lembro que nesse meio lá em São Paulo foi que eu fui percebendo que não é uma profissão segura. Mas, Edinho, quando você fala uma coisa como essa, isso me remete ao meu passado. Você sabe que eu sou músico. E você foi um dos que me influenciaram a me tornar músico. Tá vendo na aí? Bandenave. Na Bandenave. Então, eu influenciei muitos jovens daquela época cantando e tocando guitarra. Na nossa juventude, hoje eu estou velho. Mas, naquela época, eu me lembro muito bem, que eu queria formar uma banda aqui em Cícero Dantas para levar para Salvador e lá continuar o meu axé music, na época, um grande sucesso, estourado pra caramba. E eu, nessa pegada, eu quero gravar na WR, eu quero fazer, incentivei todo mundo, coloquei todo mundo no caminho, consegui juntar todo mundo que fazia a banda, fizemos shows, Bebeto, aqui na região inteira, não sei se o Bebeto estava aqui, se lembra disso, não sei. E depois eu caí, eu caí naquela expectativa, Edinho, de dizer, poxa, será que isso vai me fortalecer financeiramente mais tarde? E eu vi que era um barco furado continuar. Barco furado. Por quê? Isso para a gente se manter como uma profissão, para a gente manter as nossas despesas, pagar as nossas dívidas. E eu vi, foi isso que me afastou da música. Porque eu ia viver de cachê, caramba. Cachê é 100 conto, 200 conto. E aí, vai manter minhas contas? Não vai. Eu digo, se eu não sair disso aqui, meu irmão, eu vou morrer na praia. Vai morrer na praia, e isso fez com que eu me afastasse da música. Então, isso que você está falando me alinha bem casado com a ideia que você teve na época. Talvez tivemos aí a mesma ideia disso que aconteceu, né, Edinho? Foi isso mesmo. A questão da música, porque assim, eu conheço mais os termos em inglês. Como eu mexo mais com rock, né? Aí eu conheço os termos em inglês. O único que se dá bem, que também está ligado à sorte, é o músico principal. Ou carreira solo ou banda ali. Os que aparecem mesmo nas capas de CD, né? Que são os músicos oficiais. Que eles dividem os royalties com eles ali. Mas o cara que é músico sideman, que eles chamam, que é o que acompanha, né, aquele músico contratado, o cara, infelizmente, morre na pobreza.
Edinho, eu lembro de você com outros amigos, todo de preto, sempre tinha uns eventos aqui na Concha Acústica, né? Sim, Sempre na são- verdade, quem lançou a minha primeira banda de rock foi o programa Cantinho da Criança. Cantinho da Criança, Foi, exatamente. eu tinha 15 anos de idade, eu lembro até o mês, foi novembro de 92. Um dia de segunda-feira. No dia de segunda-feira, eu, Naelson, acho que tem uma informática aqui, Totonho, que pinta, ele é do Correio e pinta também paredes Sim, aqui, Totonho. né? E um menino que chama de Fernando, que ele é neto de um Tony de Neri, que faleceu há Sei. pouco tempo, né? A gente montou a banda, a gente fez alguns ensaios e a gente entrou em contato com vocês. E vocês falaram, não, pode vir na segunda aqui do Cantinho da Criança. De lá pra cá, assim, hoje eu trato a música, ainda eu tenho instrumentos, toco, né? Mas como hobby, né? Eu sei. É porque esse mês de agosto é um mês que os filhos de Cícero Dantas quem está fora faz alguma coisa para estar aqui Com nesse certeza, mês. faz um esforço, como né? você está Aham. aqui. Assim, você não pretende assim um dia reunir todo mundo e fazer um evento aqui na Concha ou em algum lugar aberto para a população? Eu penso, né? Agora, assim, hoje tá difícil por causa, assim, dos desencontros, porque muitos foram para São Paulo, né? Outros estão em alguns lugares mais próximos. Só que a gente não consegue realmente uma data em que todos estejam aqui, né? Todos mesmo do período, daquela época. Esses dias teve, eu diria que 90%. Faltou o Nando, que eu falei aqui, que ele era sobrinho de Tony de Neri. Ele não veio, mas a gente conseguiu juntar eu, Naelson, Totonho e um menino, Alisson, que a gente chamava Alisson Desalejado, que ele é tecladista. A gente fez um sonzinho ali numa chácara ali na parteira, né? Naquela estrada. Mas faltou Nando. Então, assim, a gente consegue até bem próximo, mas não juntar todo mundo mesmo. E como é essa questão da emoção de você encontrar amigos, né? Que você teve contato com ele há muito tempo. Ô, e rapaz. na hora... Como eu encontrei você, né? Você não tá me na conhecendo, feira não? empreendedora foi. Como é essa emoção? Rapaz, é uma descarga de adrenalina, dopamina, tudo que for de ina, assim, natural do nosso corpo acontece na hora, né? Aí Porque volta as conversas do passado. Parece que você não passou o tempo, né? É. A gente vê É um a pessoa ali, déjà vu. parece que instantaneamente você entra num wormhole, né? O buraco de minhoca da física e você volta pro passado, né? É muito bom, é satisfatório. Às vezes a gente tá até assim meio. Invocado. A gente tá meio assim, meio deprê, como diz na gíria, Que a meio. gente- Né? Que a gente, essa questão do reencontro, né? A gente não revive o presente, sim o passado. Volta o passado, Só o passado, a conversão ao passado, né? É uma coisa super interessante, assim. Aham. Quando eu vou em Juazeiro, Petrolina, a gente só conversa do passado. O presente, depois que eu chego, a gente sai e diz, poxa, nem conversamos sobre isso. Da atualidade, Da né? atualidade, porque a questão do passado é tão a importância, né? Eu acho que as memórias mais fortes da gente, um exemplo é quem tem mal de Alzheimer, né? Quando é muito avançado, ele só lembra da infância. Então, assim, a memória da infância e adolescência, elas são tão fortes na gente Ela marca o ponto que da vida. que é como se fosse realmente a raiz da gente. É a né? última a morrer, no caso de uma É a doença última a como morrer. Alzheimer, é a última a com desaparecer. certeza. se Pessoas formar. que já tiveram experiência quase morte mesmo, né? Que é uma coisa estudada muito pelos médicos atualmente, a medicina. Eles dizem que eles têm uma espécie de flashback de toda a vida, mas a parte principal é a infância e a adolescência ali. Mas é verdade, chega até a arrepiar, cara, essa questão dessas lembranças que ficam marcadas em cada cidadão. Principalmente, elas são refletidas e elas voltam voluntariamente em determinada época das nossas vidas. Verdade, né? A Uhum. partir do momento que você se torna a ficar mais adulto, a caminhar para a velhice, e a gente Uhum. caminha para a velhice, é como eu digo sempre, tio, a gente não pede para nascer, né? Mas Uhum. também não pedimos para morrer. É. E nessa realidade de encontro com a morte, que é algo muito forte, é um tema muito forte, esse tema que muita gente não gosta de discutir porque trata-se do fim da vida, pelo menos física, aqui na Terra, ela traz esses pensamentos. E imagine você estando nos seus últimos dias de vida, trazendo aí esse flashback de tudo que você viveu e a carga emocional que não é para a pessoa que está ali vivendo naquele momento, né, Com Gil? certeza. Que é como se fosse um final, um trailer de tudo que você viveu para se apagar. São aquelas cenas, quando o filme termina, que fica subindo as letras, né? Tem aquelas cenas principais que eles repetem, né? Exatamente. É mais ou menos isso. Isso é uma realidade. Inclusive, você falou bem. Hoje é uma área bastante estudada pela ciência. Essa questão, né, do Alzheimer, do fim da vida, dos pensamentos, do momento ali da morte. Tem 10 anos que eu pesquiso a física de partículas associada à consciência.
E eu tenho muita informação nova, tanto que assim, como eu fui evangélico, o pessoal até se assusta, mas hoje eu acredito não em reencarnação no modelo kardecista, mas eu acredito na transmigração da alma, no modelo budista. Hoje eu não acredito mais em ressurreição, eu acredito em transmigração da alma. São pensamentos religiosos que a gente vai adquirindo ao longo dos anos e a gente vai absorvendo e tirando as nossas próprias conclusões, Verdade, né, Edil? É isso que a gente vê. Por isso que eu gostei de respeitar todas as religiões, mas enfim, eu tenho também meu pensamento particular em relação a isso, como você tem o seu, como a gente tem o nosso. Com certeza. Bom, Edil, mas voltando aqui ao tema pra gente encerrar, são 9 horas, é um tema muito importante. A gente tem... Assim, antes disso, o tema já está há quanto tempo aqui em Cícero Dantas? Tem quantos dias que você está aqui? Dessa vez agora Meses, eu tenho né? uns 4 dias. 4 dias. Você está indo embora, você me falou amanhã, né? Ou é hoje? Eu acho que vai ser amanhã ou amanhã tardezinha ou na quinta de madrugada, provavelmente. Certo. Então, Tá bom. Tá aí, bom, 9 e 10, Edinho, é o seguinte, vamos falar rapidamente, porque temos muitos temas, mas 9 e 10, o tempo tá corrido, e não fomos falando do segundo bloco, né, velho? Mas a conversa com o Debo, o tempo passa. É, rapidinho. Mas É vamos verdade. lá. Como você vê, eu não sei, cara, eu sempre falo isso aqui todos os dias no rádio, e as pessoas que me acompanham sabem disso, que eu sou a favor sempre do jovem presente aqui em Cícero Dantas. E você é um exemplo de jovem que tem uma inteligência, até uma média de inteligência acima do normal, né? Porque você se sobressai em alguns pensamentos e ideias, além de algumas outras pessoas, claro, não menosprezando as outras pessoas, que o ser humano é assim, né? Algumas pessoas se sobressaem em algum determinado... Não que ninguém seja melhor do que um, porque se você é melhor de que eu em determinado assunto, mas lá na frente eu também sou melhor do que você em outro determinado assunto. Então ninguém é absoluto. A verdade não é absoluta. Bom, e nesse sentido do jovem aqui, sinceramente, como é que você poderia passar essa informação, que você sentiu na pele tudo isso que nós estamos falando aqui, da questão de ter que sair de Cícero Dantas, né? Faltam políticas públicas para incentivar o jovem. Eu estava conversando aqui, por coincidência, com a Maria Eugênia, e ela me falava que hoje, Edil, nós temos uma população de 32.600 habitantes em Cícero Dantas, que há 10 anos atrás tinha 32.300. Olha... E que em 1970, eu lembro que eu tinha uma coleção, eu tinha 11 anos na época, isso foi o quê? 87, 88, por aí. De uma coleção, e na época Fátima ainda era município daqui. E... eu lembro que os dados do censo de 1970, a Cícero Dantas tinha 30 mil habitantes, a mesma coisa. Isso, não cresce a população. E isso, falta o quê? Falta política pública. Vamos comparar, eu sempre comparo, não quero nem saber. Pombal. Você lembra que Euclides da Cunha? Com certeza. Tucano, Bebeto. Tucano, Pois Jeremoabo. É verdade. Olha, Edinho e Bebeto e Carlinhos, que todos que estão ouvindo, gente, existia uma época no passado, Edinho se lembra disso, eu acho que o Bebeto estava por aqui, que a gente ficasse, vai vir uma empresa, será que é para Pombal ou para Cícero Dantas? Lembro. Não, vai vir para Cícero Dantas. A gente ficava nessa disputa boa, futurista, progressista, para ver que mais, e isso ia dar lucro para o município. Mas eu falei isso com o Eugênio, repito aqui com você também, infelizmente os nossos políticos do passado não pensaram no futuro, pensaram para o seu próprio umbigo, para o seu dinheiro, o que ia faturar na gestão, quanto ia ganhar, quanto eles poder... enfim, se eu falar de marquinhos vou acabar falando besteira, mas enfim, gente, eu assumo a culpa, a maioria delas, claro, não vou dizer absoluta, a própria política pública que nós tivemos aqui nesses gestores anteriores. Não com acho, certeza. Né? Eu acho que é por aí o caminho, né, Edinho? Na verdade, isso aí é muito parecido com o que a gente chama de indústria da seca, né? A diferença da indústria da seca, como aqui a gente está numa cidade e graças a Deus a gente tem água encanada e tudo, mas é uma indústria assim, é uma politicagem, eles se utilizam, né? Dessa miséria, dessa fraqueza, para se manter no poder. E ao invés de investir na comunidade, investir no próprio bolso e nos próprios bens, né? Quer dizer, se eu... um exemplo é essa tentativa do governo atual federal querer acabar com a estabilidade. Quando uma pessoa faz um concurso público que tem uma estabilidade, ele passa a não depender mais nem de partido A nem de B, porque ninguém pode demitir ele só por causa de escolha de candidato, né? Então eu me lembro que muitos e muitos anos Cícero Dantas não tinha concurso público por causa disso, que era para manter as pessoas, né?
com a cabeça uma baixa certa para votar naquelas forma, pessoas é uma ali. certa forma um coronelismo. É um coronelismo, Eu Pronto, não digo você resumiu. escravagista, mas lembra os modos escravagistas, né? Mesmo, claro, não se colocando isso de uma forma ao pé da letra, mas uma maneira de cabrestar essas pessoas e elas ficarem refém desses políticos, e isso garantem os seus votos. Os votos. Né? Verdade, Esse é o grande objetivo, né? o antigo chamado voto de cabresto, né? É, o voto de cabresto, o coronelismo. Eu acho que escravagista seria muito pesado, porque ele seria trabalhar de graça. Mas não deixa de ser também algo que é uma algo forma que moderna impacta. de escravidão, né? Bom, são 9 horas e 14 minutos. Quer mais alguma pergunta? São 9 e 14. Vamos segundo, hein, brother? Assim, estamos agradecidos pela presença do Edinho, né? Fiz o convite a ele no domingo. Vamos aqui na ter outras feira. oportunidades de Eu que conversar. agradeço a vocês. É bom, é muito bom essa conversa. Você foi um jovem que saiu de Cícero Dantas, é exemplo, é espelho para os demais jovens que estão aí passando por essas dificuldades. Eu tive muita dificuldade na minha infância. Claro, a dificuldade existe ao longo da vida, até a morte. Até a morte, né? Mas existem momentos que a gente fica desesperado, né? Buscando no horizonte uma saída para a gente conquistar o mínimo que a vida possa oferecer, e a gente não encontra. E quando a gente encontra isso, a gente às vezes encontra fora. Aqui as oportunidades são únicas, apesar de minha vida toda viver aqui. Fiz faculdade, 2 faculdades eu fiz, uma de jornalismo e fiz uma outra faculdade de licenciatura em química, muito embora hoje não exista. Não cheguei nem a trabalhar, foi uma formatura que nem trabalhei e tal, mas hoje estou no rádio. Bom, mas de qualquer forma é isso. Tudo isso que a gente conversou aqui, Edinho, com você, com a própria a filha do evangelista, Maria Eugênia, que sirva de exemplo para você que é jovem. Queria que você também deixasse uma mensagem, não quero para os jovens. Para os jovens aqui de Cícero Dantas que se encontram nessa condição que nós vivemos no passado, que todos nós passamos em tempos remotos. A mensagem que eu deixo para vocês jovens aqui de Cícero Dantas, né? Eu prefiro chamar de bom conselho, é o estudo. É a única coisa que ninguém consegue tirar de você. Se você vender seu voto por causa de, seja o que for, por causa de um emprego temporário, ou sei lá, ou a reforma de uma casa, ou por causa de uma moto, qualquer coisa, não faça isso. Pense, em primeiro lugar, estude, porque político nenhum vai tirar isso de você. E outra coisa, nada que é bom vem fácil. Né? Não adianta também se iludir e achar que vai resolver de um dia para outro. E é um processo, né, Edinho? É um processo muito lento. É muito lento. Mas enfim, obrigado, Edinho. Prazer tê-lo aqui. Muito tempo. Obrigado a vocês também. Papo, né? Eu acho que é difícil. Eu acho que eu encontro você raramente. Vou passar de carro, você vai de ali e tal. Então, mas foi um prazer muito grande. Poxa, prazer eu fico feliz em tê-lo aqui mesmo, de coração. E eu quero tirar uma foto junto com vocês aqui, viu? Antes de sair. Vamos pro intervalo, eu já vou ficar com vocês. Bom, vamos ao intervalo e eu volto daqui a pouquinho. Ok. Programa Bom Conselho em debate na TV.